todo mundo tem cravos, espinhas e manchas na pele e várias imperfeições, né, gente? Vida real. Pois é, na vida real, porque nas redes sociais é todo mundo perfeito. Que pressão é essa, né? Os filtros e as redes sociais, portanto, é o tema que vamos dialogar no programa de hoje. E para papear comigo, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Mariana Cansado. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, é um prazer estar aqui, Dani. Obrigada pelo convite. Bacana. Mariana, antes da gente começar, então, eu queria iniciar com uma pesquisa, gente, que foi realizada por uma gigante na área de cosméticos aqui do país, que apontou, olha só, que 84% das jovens brasileiras na faixa dos 13 anos, viu? 13 anos, iniciando ali a adolescência, já usaram filtros nas postagens e 78% delas já ocultaram pelo menos alguma vez alguma parte do corpo que elas não gostam antes de fazer uma publicação. Te surpreende, Mariana? Vamos repercutir um pouquinho. Te surpreende esses dados? Infelizmente não, né? Não é uma surpresa, mas é algo um pouco preocupante. Se a gente pensa, 13 anos são adolescentes, estão construindo a sua imagem corporal, de identificação, e lidam com um mundo muito distante da realidade, então uma pressão constante de atingir algo perfeito, mas que na verdade não existe. Isso pode levar a desconforto, a disforia de humor, então uma tristeza, ansiedade, dificuldade de se expor, dificuldade de comunicação com os pares, com outros adolescentes, de se colocar no mundo, de se enxergar também, e a forma com que se enxerga, isso tudo pode influenciar. É isso aí. Bom, para a gente continuar repercutindo então esse assunto, ampliar ainda mais o nosso debate, eu quero então apresentar os outros convidados do programa de hoje, gente. Aproveitar e chamar a influenciadora digital Marina Mello e também o coordenador do curso de Ciências do Consumo da ISPM e também professor de Sociologia, Tiago Pereira Andrade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Obrigada, prazer. Bacana. Vou começar com a Marina, então. Marina, que é influenciadora digital, né, Marina? Você vive isso na pele diariamente. O que você acha, né, uma pesquisa como essa te surpreende? Olha, infelizmente é uma triste realidade, né, hoje no Instagram. Eu tenho quase 40 mil seguidores e eu não uso filtros, em hipótese alguma, porque principalmente depois que eu tive a minha filha, a Martina, que hoje tem 5 anos, porque os adolescentes e as crianças, eles estão se comparando com algo que não existe. E isso, na minha visão, pode chegar até a adoecer, né? Depressão, porque você está se comparando com algo que não existe. Então, esse é meu lema. Como digital influencer hoje, eu não uso filtro em hipótese alguma. É uma situação bem complicada, né? Ainda mais quando envolve, a gente está falando meninas, né? Que estão ali entrando na fase da adolescência. Tiago, você gostaria também de repercutir um pouquinho, antes da gente dar seguimento na conversa, gostaria de repercutir um pouquinho esses dados também? Dani, eu penso que o maior problema das mídias nesse aspecto é que quando a gente está falando de padrões de beleza, de filtros, a gente está falando de um ciclo vicioso quando se trata principalmente de internet, porque ali a gente demonstra o que deve ser o padrão e aquilo se amplifica. Então, a partir do momento que eu estou expondo uma imagem ali e estou discutindo um padrão, eu estou ditando também como as pessoas devem se comportar, ou seja, como elas devem ser. E se aquilo não é real, né, a gente está criando frustrações. Esse que é o maior sentimento deixado, é o maior legado deixado por esse comportamento. Sim, sim. E trazer aqui agora para a Mariana, é uma pressão descabida, né? E a gente também coloca isso, né? A gente precisa, eu acho que um ponto muito importante da gente reforçar é o autoconhecimento e a autoaceitação, né? Porque a gente é muito cruel com a gente também nesse sentido, né, Mariana? Se a gente for parar para pensar o como a gente se cobra para atender esses aspectos, esses padrões.
Sim, pode acabar se tornando uma cobrança diária, mas o autoconhecimento ele vai ter um papel muito importante para também sermos assertivos. Se eu me conheço, se eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é real ou o que não é real, o que é possível também, e um exercício constante de sermos generosos em como a gente se olha, em sermos gentis, como eu me olho, como eu olho para o outro, é um exercício bem importante. Sim. Eu acho que, e também ter coragem de ser quem a gente é, né? Marina, ia voltar a falar com você, você que é mãe também, né? Então, acho que tem esse papel duplo, né? De muitas pessoas que acompanham você, né? Aí a gente fala principalmente mulheres, né? Que acabam sofrendo um pouco mais com essa pressão, um pouco mais não, né? Descarado, com essa pressão estética, com a questão dos filtros. E aí também, eu acho que é legal pensar, né? Você deve pensar em como você também vai passar isso para suas filhas, né? Mais para frente, quando elas crescerem, também essa cobrança que provavelmente vai vir em cima delas da mesma forma que vem em cima de todas nós mulheres, né? Dani, eu tenho duas meninas, né? E não tem um dia que eu não pense nessa preocupação desse futuro, né, da internet. E olha que desafio meu, né? Eu trabalho com rede social, né? Minha função é mostrar essa realidade e faz parte do meu propósito de vida. Então, quando a minha filha pega meu celular muitas vezes e fala, ai, mamãe, deixa eu colocar, eu falo, Martina, é vida real, a luz só penetra onde houver transparência. Você é linda do jeitinho que o Papai do Céu fez você, a mamãe é linda, a sua irmã é linda, e a gente tem que se aceitar, né? Isso que a Mariana falou, a gente tendo esse autoconhecimento, minhas filhas fazem terapia também, eu faço terapia, porque eu acredito que essa rede social, a tendência é piorar, né? E as crianças cada vez mais se compararem com algo que não existe. Em vez de elas olharem para elas mesmas, elas vão sempre olhar para o outro e achar que a vida do outro é muito melhor que a delas, né? E como foi para você, Marina, no começo, quando você começou a trabalhar com rede social, né? A gente está gradativamente, aos poucos, tanto os filtros eles vão se aperfeiçoando cada vez mais, né? Novas tecnologias surgindo, mas como foi para você quando você começou a trabalhar com rede social, que, né, você obviamente tem a vida mais exposta, não tem como fugir disso. Como que você se preparou com isso, né? Você falou da terapia, mas como que você colocou na sua cabeça, não, eu vou precisar filtrar muita coisa para não entrar numa neurose, né, num ciclo? Hoje a gente tem filtro que afina nariz, que deixa você com cílios, que deixa você com blush, você fica completamente diferente. Se alguém te vê na rua, a pessoa nem te reconhece de tanto que o filtro muda a gente. Quando eu comecei a trabalhar com a rede social, eu usava muito filtro, porque é muito mais fácil, né? Na hora que você acorda, você coloca um filtro lá e tá tudo certo. E aos poucos, isso eu vi que não fazia bem nem pra mim, né? Principalmente quando eu tive a Martina, que é minha filha de 5 anos. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero mostrar, essa realidade. Hoje eu mostro muito a minha realidade, né? Eu brinco que mostro as birras, mostro quando minhas filhas estão doentes, já mostrei a crise no meu casamento, que eu já passei, e graças a Deus a gente conseguiu superar. E eu acho que isso faz com que as pessoas se identifiquem muito com o meu perfil, porque eu não posto aquela vida perfeita, que muitas vezes a gente só vê isso, né? O álbum perfeito do casamento, é o que a gente vê hoje no Instagram. E isso é muito ruim, né? Principalmente para as crianças que não têm essa maturidade para saber que aquilo não é real. Eles acreditam naquilo que a gente está vendo. Então, eu, graças a Deus, meu propósito é mostrar essa realidade. Eu fico muito feliz de conseguir mostrar a minha vida sem filtro. Eu não mostro só o trailer, né? Que é o trailer do casamento perfeito. Eu mostro a vida real como ela é. Isso é legal, que gera identificação com as pessoas também, né? Porque todo mundo, né, tem seus problemas, seus altos e baixos, e isso acaba gerando também mais afinidade com o público. Tiago, você como professor também, hoje a gente tem uma realidade, né, como eu mencionei, a tecnologia, os filtros estão cada vez mais eficazes, é capaz de fazer coisas inimagináveis, né, que há anos atrás a gente não imaginava. Hoje não é mais só uma foto que você consegue editar, colocar filtro, tem vídeos, enfim, uma série de programas para isso. Queria que você falasse um pouquinho, né, dessa mudança mesmo, né, que a gente foi tendo ao longo do tempo. Obviamente que a questão da aparência, autoestima, os padrões estéticos sempre existiram, mas antigamente podemos dizer que as pessoas, de certa forma, lidavam
melhor com isso, ou era menos falado, não tinha tanta essa ferramenta que a gente tem hoje para poder disfarçar essas imperfeições? É isso mesmo. Como a Marina disse, o problema maior é o efeito de realidade, né? A ideia de efeito de realidade é quando a gente compara, na verdade, a nossa vida com aquilo que a gente está assistindo. Então, na humanidade, não é a primeira vez que a gente passa por esse tipo de experiência. Se for imaginar o impacto maior que esse, ou talvez comparável a esse, vamos imaginar como foi quando a televisão surgiu, né? E depois, durante muito tempo, e isso eu estou falando não muito tempo atrás, né? Eu lembro a minha avó, ela assistindo novela, e ela via quando um personagem na novela morria, ela depois via aquele ator atuando em uma outra novela, ela ficava indignada, ela falava, não, mas eu vi morrendo, né? Por quê? Porque ali tem um efeito de realidade, aquilo influencia diretamente na vida das pessoas. As redes sociais, elas deram um passo adiante, na verdade, elas nos mostraram que a gente pode, na verdade, monitorar o nosso dia a dia, né? Não são mais atores especializados na televisão, então os influencers, eles instagramam a vida deles e as pessoas olham para aquilo e se sentem identificadas, né? E elas questionam cada vez mais o quanto aquilo pode ser produzido, ou seja, falando, não, aquilo é uma realidade, aquilo está acontecendo, né? Então, elas não necessariamente percebem que a maioria das pessoas estão produzindo aquilo, que às vezes para tirar uma foto de um prato de comida, elas tiraram 30 fotos em 30 ângulos diferentes, que elas foram em um restaurante específico porque sabem que aquele prato é instagramável. Então, para os filtros, para os padrões de beleza, na verdade, isso funciona da mesma maneira, né? As pessoas não se dão conta que aquilo é necessariamente algo produzido, que por trás ali tem um programa, tem um Photoshop, né? E para piorar, na verdade, no mundo contemporâneo, agora a gente tem as deepfakes, a gente consegue produzir vídeos até mesmo da realidade, da inteligência artificial, que simulam uma realidade para poder se aproximar e gerar essa identificação. Eu acho que talvez o maior problema que a gente esteja enfrentando no mundo contemporâneo tem a ver com como as pessoas lidam com isso e não com a mídia em si. A mídia está aí, ela sempre foi assim e ela vai se aperfeiçoar cada vez mais. Isso. Bom, antes da gente continuar, então, a gente vai mostrar um vídeo. A repórter Tatiane Vilela, ela foi às ruas para conversar com as pessoas e tentar entender se elas usam filtros, primeiramente, o que elas acham dessa ferramenta. Vamos conferir, então? Você usa filtro nas suas fotos para as redes sociais e por quê? Na maioria. Às vezes para esconder alguma imperfeição, alguma espinha, alguma coisa assim. Sim, não vou mentir devido à minha idade. Então, para disfarçar algumas coisas. Então, eu uso sim, uso foto, filtro por causa disso. Para dar um disfarce de algumas coisas. Quando eu vou tirar uma selfie, normalmente eu uso um filtro. Tem dias que sim, dias que não, depende um pouco, porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre me conscientizar. Eu sinto que isso também tem um impacto numa eventual distorção de imagem, né? Então, eu me preocupo um tanto nesse sentido, mas eu confesso que isso me pega também. O que você acha sobre esse assunto? Você me disse que não usa muito filtro porque não posta muita foto. Mas o que você acha sobre esse assunto? Eu acho que o filtro está cada vez mais imerso nas redes sociais, porque é um jeito das pessoas meio que se sentirem naquele mundo perfeito. Porque as redes sociais, principalmente Instagram, parece que é uma rede social para você mostrar como a vida é boa e esconder os defeitos. Então você entra na rede social e tudo é muito perfeito, muito legal. Então o filtro é uma maneira de você se sentir melhor também naquela rede. Você acha bacana? Você acha que pode ter um ponto negativo ficar usando direto ou não? Acho que sim, né? Pode trazer um pouco de distorção da imagem ou muita comparação com os outros, porque não é uma coisa real, né? Estudei sobre isso, né? Principalmente sobre o impacto disso na subjetividade da mulher, né? Era o foco. Assim, o quanto, não só os filtros, mas as intervenções estéticas, né? Que a gente vê muito hoje em dia, né? Aplicação de
ácido hialurônico, né, algo nesse sentido, mas como o tema aqui são os filtros, eles também fizeram parte da pesquisa, né, a gente percebeu que tem sim esse impacto na subjetividade, na forma como a mulher se enxerga, né, e é lógico, foi um projeto inicial para dar uma continuidade aí, quem sabe, em pesquisas futuras, mas para ver o quanto que isso impacta no nosso dia a dia, sim, porque eu tenho a sensação de que a gente tem uma distorção mesmo na forma como a gente se percebe, sabe? É isso, inclusive muitas pesquisas relacionadas a essa área, né, estão cada vez mais evidentes. Bom, para complementar, nós também fizemos uma enquete nas redes sociais da TV Câmara sobre o que as pessoas acham sobre o uso dos filtros nas redes sociais, se elas são ao favor ou são contra. 57% das pessoas disseram ser contra 43% a favor. Aí vamos lá, tem muitas coisas aí para a gente desmembrar, mas primeiramente eu quero jogar para a Mariana. Mariana, uma linha um pouco complexa também, né? Porque quando a gente fala filtro, se você usar um filtro aqui ou ali também, tudo bem, você tem que ver a questão de a partir do momento que ele pode começar a te controlar, né, ou que você fica muito dependente dele, né? Qual que é esse limite? Porque, pensando na questão assim da pessoa ela não ser radical, né? É claro que em alguns pontos, quando você fala de uma pessoa famosa, ela está mais em evidência, né? Muitas pessoas se comparam, mas ali a pessoa no dia a dia, como que se lida com essa situação para não ser muito extremo? Pensar que quando a gente vai para dois polos pode sempre ter uma consequência negativa. Então, uma forma de se pensar sobre os filtros que eu acho interessante é ponderar o porquê eu estou usando, em que momentos eu estou utilizando, de que forma eu estou usando. Será que tem alguma característica que eu não consigo ser compassivo comigo mesmo, de integrar as minhas perfeições com as minhas imperfeições, aquilo que eu gosto, aquilo que não gosto, porque todos nós somos um combo, né, do que a gente percebe como positivo, como negativo. Será que o filtro está me afastando dessa compreensão de que eu sou todas essas características juntas? Ou será que ele me aproxima? Então, são mais questionamentos do que, na verdade, respostas, porque é um caminho muito individual. O autoconhecimento, ele passa por uma série de reflexões. Marina, você concorda, vai por essa linha? A gente está no movimento atual, né, de muitas pessoas, muitas mulheres famosas, inclusive, vou dar o exemplo da atriz Paola Oliveira, né, que está falando mais massivamente sobre este assunto, inclusive ela mesmo não tem publicado fotos, vídeos com filtros nas redes sociais, né, está em meio a uma campanha para isso, e é importante também que pessoas, assim como ela e outros influenciadores que têm um alcance maior no público, eles falem de assuntos, né, não só assuntos como esse, mas também assuntos polêmicos de uma maneira geral. É bem interessante isso, né? Porque vai chegar, vai aprofundar, vai de fato chegar essa informação no público. Eu acho que a maioria das pessoas hoje, elas só aparecem aqui se elas estão com filtros. Ou seja, e elas, né? Como que elas não estão se aceitando, né? Porque todo mundo tem imperfeição, né? Um nariz, uma espinha, uma sobrancelha, um cabelo, e isso vai acabar adoecendo, né? Você tá se comparando, a outra pessoa vai olhar e falar assim, nossa, ela é tão maravilhosa, nossa, a vida dela é tão maravilhosa, olha o rosto dela como é perfeito. E não é, né? Hoje eu tô aqui fazendo essa entrevista com vocês, tem uma luz maravilhosa entrando aqui. Mas se não tivesse essa luz, né? Meu rosto não estaria assim, não tô de filtro. Mas a luz, a maneira como você tira foto, isso tudo ajuda. E eu coloco isso muito na minha rede social. Quando eu tive minha filhinha agora, que tem 4 meses, eu coloquei uma foto sem filtro, eu com uma postura maravilhosa, com uma perna musculosa, e eu relaxada. Na hora que eu relaxei, eu falei, gente, olha a diferença, né? Uma barriga relaxada, eu acabei de ter, eu engordei 17 quilos na minha gestação. Então, nós influenciadoras, né, que temos que a gente consegue impactar mais pessoas, eu acho que é o nosso papel e é muito importante a gente mostrar essa realidade. Fortalecer ainda mais essa rede, né? Bom, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente repercute esse assunto com o Thiago também e dá seguimento no nosso papo. Fique com a gente que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade.
Hoje estamos falando sobre os filtros e as redes sociais e aqui no estúdio comigo eu recebo a psicóloga Mariana Cansado e está participando com a gente também de forma remota a influenciadora digital Marina Mello e também o coordenador do curso de Ciências do Consumo da ISPM, também é professor de Sociologia, o Tiago Pereira Andrade. Eu vou voltar agora para o Tiago, então, que a gente não conseguiu conversar com ele antes de finalizar o bloco. É interessante a gente ver, né, Tiago, que as pessoas, aparentemente, elas têm essa consciência, né, dos efeitos que os filtros causam também, mas eu queria abordar com você, como sociólogo, como professor, a sociedade, a mesma que cobra, né, ela também, depois, você acaba se aprisionando com essa questão dos filtros, né? Eu achei interessante quando a atriz Paola Oliveira mesmo, eu vi uma entrevista dela falando sobre essa questão, ela falou assim, estavam num lugar muito confortável, né, e de privilégios, que a gente sabe que muitos artistas têm, até pela facilidade a várias coisas, vários tratamentos, e me chamou a atenção ela falar, eu precisei me mexer, porque também as mesmas pessoas que me colocaram lá, de uma hora para outra, né, podem me tirar, podem surgir as críticas, né? É interessante. E você acaba se aprisionando, né? É isso mesmo. O fato ocorrido com a Paola Oliveira remete, para mim, a uma reflexão do Guy Debord, né, o pensador francês, na década de 60. O mundo estava começando a mediatizar cada vez mais, né? A cultura de massa ela estava se expandindo. Em que sentido esse pensador ele traz uma teoria que se assemelha a esse fato, né? Ele está falando da sociedade do espetáculo. Então, a gente passa a ser espectador, né? E perder um pouco do protagonismo da própria vida. O que isso significa, na verdade? O ser espectador é quando a gente toma como guia a sociedade pela imagem, né? A situação, a imagem, ela se torna, na verdade, a nossa maior referência para tudo que a gente vai fazer, né? A gente é incapaz de protagonizar nossos sentimentos, nossas vontades, porque existe algo sendo ditado pelo mundo da imagem, né? Quando a gente for imaginar, por exemplo, quando as pessoas viajam para o exterior e vão, sei lá, para Paris, tirar foto na Torre Eiffel, sempre a foto que as pessoas tiram no Instagram é muito diferente da imagem mental que eles têm da Torre Eiffel de lá, que é sempre ensolarado e dificilmente está sol, né, em Paris. Sempre no meio de uma multidão e nunca você está sozinho com aquele fundo desejado. Então, acho que nesse aspecto atrapalha demais, na verdade, as nossas expectativas. Sem dúvida. E aí, eu vou passar a palavra para a Marina, ver também, a gente falou muito da questão do autoconhecimento, né? Olhar com outros olhos, né? Ver de onde você veio, sua história também, e dar valor para isso, né? E se a gente for parar para pensar, e é importante a gente reforçar sempre, o padrão de beleza ideal é o padrão de beleza diverso, né? Cada pessoa tem um estilo, um gosto diferente, enfim, a gente tem que reforçar isso. Na minha rede social eu falo muito de maternidade, né? Que eu sou mãe de 2 meninas, e eu acho que os filhos têm que ser a nossa inspiração, né? Então, começou ali a mãe a usar filtro, o pai a usar filtro, a gente já está mostrando o caminho errado para os nossos filhos, né? A gente já está mostrando que a gente não está feliz com o que a gente está vendo, né? Que a gente quer uma pele melhor, que a gente quer um cabelo. Então, assim, nós como pais, eu acho que aquela sementinha, e é isso que eu faço como influenciadora, mostra para os seus filhos, né? Que ele é lindo exatamente do jeito que ele é. Que a beleza dele é única. Ninguém vai ser igual a ninguém. E que a gente não pode se comparar com algo que muitas vezes não é real. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas ela pode ser artificial, que é o que acontece nos filtros. E eu falo isso todo dia para minha menininha de 5 anos. Então, ela é minha inspiração para sempre mostrar a realidade aqui no Instagram. Isso aí. Bom, eu quero chamar agora, então, a repórter Tamires Vick, mais uma vez. Eu iniciei o programa falando sobre uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil por uma gigante na área de cosméticos. A Tamires Vick vai complementar, então, essa informação de uma pesquisa que foi feita internacionalmente, né, Tamires?
para a gente contextualizar e enriquecer mais o bate-papo. É isso mesmo? Conta pra gente. Seja bem-vinda ao Diálogos mais uma vez. Oi, Dani. Oi também para você que acompanha agora o Diálogos da Cidade, falando então sobre filtros e redes sociais. Dani, tem algumas informações para você. De acordo com uma pesquisa feita no ano passado pela empresa de tratamentos estéticos médicos, a Allergan Aesthetics, cerca de 94% da população brasileira acredita total ou parcialmente que o uso dos filtros em redes sociais, que o uso dos filtros em fotos, fotografias e Instagrams afetam muito a autoestima, diminuindo a autoestima. De acordo com essa pesquisa, Dani, também tem mais algumas informações. 60% das pessoas se espelham em referências estéticas e reais, ou seja, as pessoas elas veem ali então, aquelas fotografias, aquelas selfies, nas redes sociais e elas acabam acreditando às vezes que aquilo é real e se comparando, Ela compara a normalidade com aquilo que ela está vendo ali na tela, ali nas redes sociais. E tem mais uma informação. 58% das pessoas que responderam a essa pesquisa afirmaram que o nível de cobrança estética tornou-se irreal devido ao uso exagerado de filtros. E daí, Dani, só para vocês saberem, essa pesquisa foi feita com diferentes pessoas, em 8 diferentes capitais brasileiras, sendo que as pessoas que responderam eram 24% homens, 76% mulheres, entre 18 e 50 anos. E a gente volta para o estúdio. Tiago, pegando esse gancho, podemos dizer, as redes sociais, de um modo geral, elas só têm sentido para postar coisas boas, Porque a gente vê, e tudo bem também, Se a pessoa quiser postar, não quiser abrir a vida como um todo, isso é uma coisa, eu acho que muito pessoal. Mas a rede social, ela só tem sentido, digamos assim, falando socialmente, falando quando é para se postar coisas boas, no caso a gente vê fotos, está tudo lindo, tudo perfeito. Na verdade, a gente está aprendendo ainda a lidar com as redes sociais no mundo contemporâneo. Ela ainda, por mais que existam já pessoas que nasceram imersas no digital, nas redes sociais, ela ainda é uma novidade em termos sociológicos. Então, a gente percebe que muita coisa está se modificando. Vou dar um exemplo de um fenômeno recente. Uma das formas de maior tráfego no mundo digital nas últimas semanas tem sido o que a gente chama de NPC, que é Not Playable Character. Então, são pessoas que se vestem de personagens do videogame, dos mangás, que são aqueles personagens secundários dos jogos. E elas ficam recebendo centavos ou algum dinheiro para ficar fazendo gestos repetitivos. Por que eu estou falando desse fenômeno? No começo, as pessoas que se vestiam assim, elas simulavam o belo, Então elas traziam uma imagem de alguma coisa que era considerada bonita. E com o passar do tempo, isso começou a ser questionado por eles mesmos e o ridículo começou a ganhar espaço, Então, aquilo que só o belo tinha espaço na concepção do que é beleza, a gente já hoje em dia está substituindo pela comédia, pelo meme, pela sátira. Então, eu entendo que, a princípio, sim, a imagem no mundo de hoje, que é repercutida na rede, é daquilo que é belo, do que é esteticamente aprovado, daquilo que é o que a gente chama de bonito. Só que eu entendo que com o passar do tempo, e pelo menos a gente tem demonstrado de alguma maneira, isso vai sendo superado. Tá? Até porque a gente cansa um pouco dessa mesmice, São sempre os mesmos rostos, os mesmos estilos, todo mundo perfeito. E eu acho que com o tempo isso vai perder um pouco de espaço, ou pelo menos a gente tem demonstrado isso. Sim. Marina, agora a gente vê, as redes sociais, elas também têm esse fenômeno muito importante da autoaceitação,
você posta uma foto lá com filtros, ganha uma chuva de elogios, de curtidas, isso também mexe muito com as pessoas, né? Eu acho que vai muito desse ponto, dessa questão também que envolve, né? Hoje as curtidas viraram elogios, né? E aí a gente fica com a autoestima elevada. E se não tem muitas curtidas, a gente fala, nossa, o que será que tem de errado com a minha foto? O que o Thiago falou, eu acho perfeito. Eu, como influenciadora, há um tempo atrás, a vida perfeita era sempre maravilhosa, né? E era distante. Hoje eu falo que se você quer começar a ser um influenciador, eu recebo muitas pessoas, Marina, como que eu começo? Como que você começou? Como que você consegue viver da rede social? E eu falo, mostrando a minha realidade. Mas como você disse, Dani, não é fácil mostrar, e eu entendo as pessoas não querendo mostrar a realidade, porque é bastante exposição, né? Eu exponho minha família, minhas filhas, os meus tropeços, as minhas vitórias, e não é fácil, porque isso, a sua parte psicológica tem que estar muito, muito bem. Porque senão você adoece também, porque tem muita crítica. Eu falo que por detrás de um celular é muito mais fácil você criticar o outro do que olho no olho. E hoje a gente tá com o celular o tempo inteiro. Então quando a gente expõe a nossa vida, as pessoas acham que elas têm o direito de falar qualquer coisa. E eles viram super-heróis, né? Eles falam e eu falo, meu Deus do céu. É triste demais. Então, se você não tiver o seu lado psicológico muito estável, você fica abalada, como vários influenciadores já saíram, né, da rede social, porque a gente adoece também por quanta maldade que tem por detrás desse celular. Você comentou que muitas pessoas te perguntam, né, que querem entrar nessa área, começarem nessa área, mas deixa eu te perguntar, você em algum momento, principalmente no começo, já sentiu pressão até de marcas, parceiros também, por questão de, seja o uso de filtros ou tentar dar uma maquiada na realidade? Porque hoje que a gente está vendo de uma forma mais massiva essa discussão, né? Até uns anos atrás, não. Você, em algum momento, como influenciadora digital, já sentiu alguma pressão nesse sentido, de parceiros, de marcas, não do público propriamente dito? Na verdade, graças a Deus, não. As pessoas que me procuram, elas me procuram exatamente por eu mostrar essa realidade, porque eles acreditam que essa realidade vai aproximar mais do público final, né? Então, por exemplo, uma marca hoje de roupa, elas acham isso porque eu vou usar essa roupa no dia a dia, eu não vou usar só no momento da publi. Isso vai fazer parte da minha vida, com a minha família, etc. Então, isso vai aproximar mais, ou seja, vai fazer as pessoas quererem comprar aquilo, porque aquilo não é a Xuxa usando Monange, que a gente sabia que a Xuxa não usava Monange, mas ela falava na televisão. Então, isso traz mais a realidade. Então, normalmente, os parceiros gostam muito dessa realidade mais nua e crua, vamos dizer assim. Bacana. Bom, Marina, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada por falar um pouquinho da sua realidade. É importante a gente ter uma pessoa, né, que vive diariamente na prática, que trabalha com redes sociais, tá diariamente lidando com isso, né, com todas essas questões, esses padrões. Muito obrigada por dividir um pouquinho com a gente, viu? Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Marina Mello, com 2 L's 84. Vai ser um prazer ter vocês e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. É isso, a gente se despediu da Marina, mas o Diálogos não acabou ainda não, minha gente. Tem mais um bloco, a gente vai para um break rapidinho e já já a gente continua com esse papo, filtros e as redes sociais. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre os filtros e as redes sociais, né, gente? Tem muito pano para manga para falar desse assunto que é tão atual, né? Então a gente vai fazer uma ponte antes para a gente começar esse terceiro e último bloco. Vamos fazer uma ponte novamente com a repórter Tamires Vick, que tem mais informações aqui para a gente. Tamires, tem países que estão regulamentando essa questão dos filtros, não é mesmo?
Oi, Dani. E agora eu tenho uma curiosidade, uma informação muito bacana, Dani. Acredito que vai contribuir bastante com a conversa de vocês. Vocês sabiam que na Noruega, quando uma foto é postada e se ela tem algum retoque, seja de Photoshop, algum filtro, qualquer coisa, é lei. Eles precisam avisar quando as fotos elas foram retocadas. Então, lá na Noruega existe uma legislação que obriga, né, então as marcas, os influenciadores, os modelos, todo mundo a avisar o público quando alguma alteração foi feita na imagem. E isso tudo, né, de acordo, então, com o governo norueguês. Quer dizer, então, que a ideia da lei é ajudar a aliviar a pressão gerada por pessoas idealizadas na publicidade. Então, é uma lei, né, que foi desenvolvida lá que tem, então, esse objetivo de alertar as pessoas que, muitas vezes, aquilo que elas estão vendo não corresponde à realidade. Dani, o que você achou, então, dessa lei, né, que tem lá na Noruega? O que vocês acham, né? Essa lei ajuda? O que vocês acham? A gente volta para o estúdio. Muito obrigada mais uma vez, Tamires. Bom, vou passar para os nossos convidados, começar com a Mariana. Mas, Mariana, uma medida muito responsável, podemos dizer assim, né? Da mesma forma como é feito, no Brasil está começando isso ainda, né? Mas em alguns países, como o Chile, por exemplo, você vê que em alimentos, né, tá lá excesso de açúcar, né? Tem que ser avisado, né, para o consumidor ele saber aquilo que ele está comprando, que ele está consumindo. E com as fotos, com esse consumo massivo de rede social que a gente vive hoje, é importante, né? Porque é claro, um influenciador, uma pessoa famosa, por mais que ele tenha esses privilégios, mais acesso às coisas, ele também é ser humano como todo mundo e não é perfeito, né? E as pessoas veem aquelas fotos, por exemplo, de biquíni, barriga chapada, zero celulite, e aí a comparação é inevitável, né? Então seria, podemos dizer, uma medida bem responsável. Sim, uma responsabilidade muito interessante da gente pensar enquanto sociedade para onde a gente quer caminhar. A gente pode até fazer um comparativo. O álcool ele é uma substância permitida no Brasil, mas a gente não pode sair vendendo para todo mundo. Existe uma regulamentação, só é vendido para maiores de 18 anos, porque a gente sabe que existem muitos prejuízos que vêm do seu uso. Se a gente pensar também no uso dos filtros, no uso das redes, a ideia não é proibir por completo, mas que as pessoas tenham consciência. Já temos uma base de literatura científica suficiente que nos mostra que tem impactos negativos, principalmente quando a gente pensa em crianças, adolescentes, jovens adultos. Então, pensar como podemos regular o uso dos filtros, das redes sociais, para a gente pensar também em termos de saúde pública, né? Porque tem efeitos de ansiedade, de depressão, de autoimagem, distorção corporal. Então, pensar formas de socialmente lidarmos com a tecnologia, com as ferramentas que estão disponíveis para nós. Sim, Tiago, você concorda? E aí eu já aproveito e lanço. Aqui no Brasil a gente não tem, de fato, toda uma regulamentação, né, oficial sobre este assunto. Aí muito se fala sobre ter ou não. O que você acha? A gente precisa também caminhar nesse sentido? Precisa ter, de fato, uma regulamentação para que as pessoas possam né, ter como pano, ter na manga, para que a gente consiga agir, né, em situações como essa? Sim, concordo. Entendo que muitas vezes os países nórdicos, nesse aspecto, eles se antecipam, né, pelas questões humanas, nessas regulamentações. Tem alguns contrapontos no aspecto de entender exatamente o quanto isso vai ser eficiente, tá? Explico por quê. Historicamente, isso não foi feito na televisão, né? As pessoas, quando elas, sei lá, vão a festas e, sei lá, colocam maquiagem, alisam o cabelo, a gente não vai ter também esse parâmetro de comparação, ou seja, essa photoshopagem, essa manipulação da imagem, a gente também faz fora das redes, né? E nem sempre elas vêm com alerta. Então, como eu disse anteriormente, apesar de ser um fenômeno muito novo, muito recente, eu acho importante sim essa preocupação, mas temo um pouco pela qualidade dos efeitos, né? Se elas realmente vão ser eficientes, se isso realmente vai prevenir as pessoas de não se espelharem nessas imagens. Sim.
Bom, agora eu quero aproveitar, gente, e apresentar mais um convidado que vai participar com a gente nesse terceiro e último bloco, que é o engenheiro da computação, Eduardo Schiavo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigada por participar aqui com a gente. Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Olha, esse é um tópico bem quente hoje em dia, né? Porque se você for pegar a câmera de a maioria dos aparelhos de telefone celular que você tem hoje em dia, eles já vêm por padrão de fábrica com os efeitos ativados. Então, assim, é até questão de meme, né, de brincadeira, porque né, no que você olha, assim, a pessoa, o rosto está liso, né, então, assim, não tem uma espinha aparecendo, né, já vem com o lábio já definido, né, com filtros, né, de passa-faixa para suavizar, né, um blur, né, para tirar o foco nas bochechas da pessoa para deixar aquela pele homogênea, lisa, né, como se tivesse passado uma base, um corretivo, alguma coisa. O pessoal usa filtros para tirar essas linhas de expressão que nós temos quando nós franzimos a testa, quando nós estamos pensando em alguma coisa. Filtros para delinear a sobrancelha, para delinear a boca e tal. Então, assim, é um tópico complicado, né? Acho que a gente precisa. Não sei ainda se a gente seria o momento para regulamentar, mas eu acho que é um momento para se orientar, né? Então, assim, principalmente em relação a crianças, né, que estão utilizando equipamentos, os telefones celulares hoje em dia de forma indiscriminada, sem supervisão dos pais, e eles vão olhar aquilo, vão olhar aquelas pessoas. Ahn, é, Perfeitas, né? Sem falhas, sem erros, né? Com a boca definida, com a ausência de uma espinha, alguma coisa, e vão achar que aquilo é uma realidade, quando na realidade é apenas um efeito computacional, né? Então, é um tópico, acho que a gente precisa mais orientar no momento e conscientizar do que acho que começar com um fervor em cima de regulamentação. Eduardo, a gente deu uma pincelada ao longo do programa sobre a questão de como esses aplicativos, eles estão cada vez mais modernos, né? Assustador, podemos dizer assim. Hoje, você consegue editar não só fotos e vídeos e de uma maneira quase que imperceptível, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem ver, poxa, mas teve uma edição aqui, aquilo é muito real, né? E a tendência é que seja cada vez mais assim. Claro, claro, claro. E assim, eu acho que o mais preocupante não é nem a questão de identificar ou não identificar, é a gente ter a consciência de que na maioria das câmeras dos telefones celulares hoje em dia, essa questão do efeito, ela já vem ativada por padrão na maioria dos telefones. Então, dependendo da marca que você tem, de telefone, principalmente os Androids hoje em dia, ele já vem com um monte de filtro habilitado. E o chip do telefone celular ali, o SoC que a gente chama, né, o System on a Chip, que tem toda a GPU, a CPU, a unidade de processamento de inteligência artificial que auxilia nesse processamento do rosto, ela já vem habilitada por padrão. Então, assim, você faz uma foto com o telefone celular, você fala assim, nossa, mas meu dente está mais branco, nossa, mas olha só, os meus olhos não tem mais aquele efeito de olho vermelho, ele já substituiu aquele efeito e tal. Olha como minha pele está lisa. Não, não é. É uma falsa realidade que a gente está vivendo. Quando a gente olha para as fotos hoje em dia, principalmente de algumas marcas de telefones mais baratos aí, muito modernos aí, você olha aquilo e você fala assim, nossa, mas como é que eu tô tão bem nessa foto? Não é filtro. Então a gente tem que ter o bom senso ali na hora de verificar. Sempre olhar ali no telefone para ver se está habilitado. Mas acho que a grande maioria não vai querer desabilitar, né? Vira um ciclo, né, um vício, e aí muitas pessoas, inclusive, ficam totalmente diferentes, né, quando você vê pessoalmente, olho a olho, e aí começa uma série de transtornos. Gente, agora eu quero exibir um vídeo que a Paula Tebet, que é especialista em mídias sociais, mandou pra gente também, dando a opinião dela, contextualizando um pouquinho sobre esse assunto. Vamos assistir, então?
Para quem não sabe, os filtros são os efeitos de inteligência artificial que a gente usa para modificar alguma coisa ou mudar ali no vídeo, trazer algum entretenimento ou até mesmo mudar algo em nosso rosto. Alguns anos atrás, a gente só podia fazer uma modificação em imagens, mudar um pouquinho da pele em pessoa, trazer algum elemento, mudar o corpo através de Photoshop, mas hoje não. Os vídeos também podem ser modificados. Isso veio do Snapchat, uma rede social que até hoje é muito conhecida nos Estados Unidos, mas no Brasil ela caiu um pouco quando os stories do Instagram foram lançados, que trazem também esses efeitos. E hoje também temos o TikTok, que também tem essa possibilidade de você usar os filtros. Bom, o que esses filtros fazem? Eles podem mudar desde tom de pele, pode mudar o tom da sua voz, pode mudar o estilo da sua boca, do seu nariz, cabelo, até trazer também coisas de humor, entretenimento, algumas coisas de meme para você colocar ali no seu vídeo. Inclusive eu trago aqui uma fala de uma aluna minha, jornalista, que falou assim: Paula, os filtros vieram para ajudar a minha vida, salvar a minha vida, porque antes eu ficava um tempão me maquiando para fazer uma live e hoje não. Hoje eu já escolho o meu filtro ali e começo a transmissão ao vivo. Tem essa parte boa da produtividade, da facilidade? Sim. Tem a parte que a gente recebe um elogio, que momentaneamente a gente tem uma autoestima, né? Sobe a nossa autoestima e a gente fica feliz naquele momento. Quem não gosta de ser aceito, de receber ali um elogio? Mas isso também atrapalha e traz coisas não tão boas para a nossa saúde. E eu vou citar 2 pesquisas que complementam o que eu estou falando. Mais de 70% das pessoas entrevistadas disseram que conhecem alguém que deixa de ir em encontros, eventos, porque não quer que as pessoas as vejam assim, real, sem ser com filtro. Olha que loucura. E além disso, mais de 60% dos entrevistados seguem alguém, um padrão estético irreal, que não existe. Há pouco tempo eu fui fazer um call, uma videoconferência pelo Teams, e tava a mulherada toda com o mesmo batom. E eu não tinha entendido, eles me explicaram: Paula, tá agora liberado no Teams também filtros. Eu achei aquilo impressionante, né? Tem o seu lado bom de você acordar, ter uma reunião e conseguir ali já se preparar, mas tem que tomar cuidado de verdade, porque isso não faz bem nem na juventude, com os adolescentes, os jovens, nem quando a gente na fase adulta, porque tudo isso mexe com a nossa autoestima. Então a dica que eu dou, além do autoconhecimento, é a gente começar a praticar aparecendo em vídeos da maneira com que a gente é. Por quê? Isso conecta muito mais com a nossa audiência, a verdade, né? A pessoa te encontrar na rua e ver que é a pessoa que você está falando ali nos stories, isso traz muito relacionamento verdadeiro e com certeza duradouro. Tá, então, bela reflexão da Paula. A gente está com um tempinho apertado. Rapidamente, Mariana, você gostaria de fazer alguma colocação? Bom, as redes elas estão aqui, né? O importante é a gente pensar em como a gente vai utilizar, a gente se educar e conseguir educar também as nossas crianças. Bacana. Tiago, tem alguma colocação que você queira fazer também, em meio a tudo que a gente falou hoje, né? O que fica, você como sociólogo, professor, que mensagem que você gostaria de deixar como reflexão para a gente também refletir sobre esse assunto? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de refletir sobre um tema tão iminente, né, importante. Eu entendo que a gente não vai ter conclusões sobre esse assunto e o que fica principalmente ultimamente é o incômodo com ele, né? Mas a gente está se educando e a forma como a gente se comporta em relação a isso, ela serve como exemplo para as pessoas que estão ao redor, não só as crianças, principalmente as crianças, mas para todo mundo que estiver junto conosco. Então, a primeira mudança que a gente tem que fazer, na verdade, é na gente mesmo. E a partir disso, a gente começar a observar ao redor e refletir, discutir cada vez mais. E eu acho que nesse sentido a gente está fazendo certo, inclusive de trazer esse tema para o programa também. Tá joia. Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Está convidado para voltar outras vezes também.
Foi bastante enriquecedora a sua participação também. Obrigada mais uma vez. Agora passar a palavra para o Eduardo. Eduardo, você gostaria também de pontuar alguma coisa para a gente finalizar, né? Um assunto que rende muita coisa, a gente precisa pensar, problematizar mesmo. Que recado que você gostaria de deixar? Eu acho que, principalmente em relação aos pais, né, mostrar para as crianças que dá para você fazer foto sem o realce automático de imagem. Desabilitar isso no telefone da criança e tudo mais. Mostrar que, às vezes, essa imagem perfeita que nós vemos nas redes sociais não é realidade, é efeito gerado por uma máquina, por um computador. E colocar na cabeça que, assim, as imperfeições são bonitas também, né? Então, mesmo as obras de arte hoje em dia, se você for olhar, tipo, sabe, tem erros, tem defeitos, tem pequenas imperfeições, e a beleza está justamente nisso, né? Se a gente for pensar do lado da computação gráfica, né? Nosso lado direito nunca vai ser igual ao nosso lado esquerdo, então se você faz exatamente igual os dois ali, você fica uma imagem que não parece natural. Então a gente tem que deixar claro para as pessoas que essa febre, esse exagero de perfeição não é uma coisa legal, não é uma coisa natural. E eu acho que educar é mais importante do que legislar ou punir nesse momento. Acho que é algo mais ou menos por aí. É isso, a educação é uma ferramenta poderosíssima e se a gente parar para pensar, né, reforçar mais uma vez, o padrão de beleza bonito é o padrão de beleza diverso, né, cada um tem sua história, tem sua beleza e a gente precisa colocar isso em prática, não ficar apenas nos discursos, né, como uma falsa diversidade. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente, também está convidado a voltar mais vezes. Obrigada. Muito obrigado. É isso. Mariana, obrigada mais uma vez, viu? Está convidadíssima para voltar também. Contribuiu bastante com o nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui com você. E é isso, então, gente. O Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês já sabem, podem conferir este programa na íntegra e todos os demais da TV Câmara, que tem uma programação bem diversa, por sinal, no youtube.com/tvcâmarasjc. Vocês podem nos acompanhar também pelo canal aberto 12.3, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Tem bastante opção, não tem desculpa para ficar sem assistir a TV Câmara, viu? E se vocês quiserem fazer, de repente, alguma sugestão de pauta para o Diálogos ou para os demais programas e conferir os nossos bastidores, podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais diálogos. Até mais!